Caros irmãos e irmãs, na primeira parte do Evangelho, segundo Marcos, o autor apresenta Jesus como o Messias que proclama o reino de Deus. Deslocando-se por toda a Galileia, Jesus anuncia a boa nova do reino de Deus com as suas palavras e os seus gestos, propondo um mundo novo de vida, de liberdade, de fraternidade para todos os homens. A sua proposta provoca as reações e as respostas mais diversas dos líderes judaicos, no povo e dos próprios discípulos. Na época de Jesus, as regras da pureza tinham sido absurdamente ampliadas pelos doutores da lei. Na opinião dos rabis de Israel, existia uma lista imensa de coisas que tornavam o homem impuro e que o afastavam da comunidade do povo santo de Deus. Daí a obsessão com os rituais de purificação que deviam ser cumpridos a cada passo da vida diária. Um desses ritos consistia na lavagem das mãos antes das refeições. Essa atitude não era uma questão de higiene, mas uma questão religiosa, para evitar que a impureza que lhe ficara agarrada às mãos se introduzisse juntamente com os alimentos. No corpo exigia-se então a lavagem das mãos antes das refeições. Para Jesus, a obsessão dos fariseus com os ritos externos de purificação é sintoma de uma grave deficiência quanto à forma de ver e de viver a religião. Por isso, Jesus responde ao reparo dos fariseus com alguma dureza. Partindo da Escritura e da análise da praxis dos judeus, Jesus denuncia essa vivência religiosa que aposta apenas na repetição de práticas externas e formalistas, mas que não se preocupa com a vontade de Deus. Abre aspas, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fecha aspas. Esse é o versículo 6. Ou então, com o amor aos irmãos. Trata-se de uma religião vazia e estéril. Abre aspas. É vão o culto que me prestam. Fecha aspas. Versículo 7. Que não vem de Deus, mas foi inventada pelos homens. Ainda no versículo 7. As doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Há aqueles que apostam na religião dos ritos estéreis, Jesus chama hipócritas. Interessa-lhes mais o parecer do que o ser, a materialidade do que a essência das coisas. Eles cumprem as regras, mas não amam. Vestem com fingimento a máscara da religião, mas não se preocupam minimamente com a vontade de Deus. Esta religião é uma mentira, uma hipocrisia, ainda que se revista de ares muito santos e muito piedosos. Depois, Jesus dirige-se à multidão e formula o princípio decisivo da autêntica moralidade. No versículo 15, não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. O dito de Jesus refere-se naturalmente a dois circuitos diversos. Os alimentos que entram no estômago não são fonte de impureza. Os pensamentos e as ações más que saem do coração do homem é que são fontes de impureza. Afastam o homem de Deus e da comunidade do povo santo. A verdadeira preocupação do cristão deve ser moldar o seu coração a fim de que os seus sentimentos, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus projetos, as suas decisões se concretizem no dia a dia, na escuta atenta dos desafios de Deus e no amor aos irmãos. É preciso manter-nos livres e críticos em relação às leis que nos são propostas. Sejam elas leis civis,
ou religiosas. Elas servem-nos e devem ser consideradas se nos ajudarem a ser mais humanos, mais fraternos, mais justos, mais comprometidos, mais coerentes, mais família de Deus. Elas deixam de servir se geram escravidão, dependência, injustiça, opressão, marginalização, divisão e morte. O processo de discernimento das leis boas e más não pode, contudo, ser um processo solitário, mas deve ser um processo que fazemos com o Espírito Santo, na partilha comunitária, no confronto fraterno com os irmãos, numa procura coerente e interessada do melhor caminho para chegarmos à vida plena e verdadeira.